explosão ocorre quando uma grande quantidade de energia é liberada subitamente. Essa energia pode vir de uma reação química envolvendo materiais explosivos, e nesse caso é chamada de explosão química. Os explosivos, portanto, são substâncias químicas capazes de liberar grande quantidade de energia em um intervalo de tempo muito curto. E durante a explosão química, uma transformação isotérmica extremamente rápida ocorre, resultando na formação de gases muito quentes. A história dos explosivos começou na China, com a descoberta da pólvora. Durante 500 anos, esse foi o único material empregado para detonar canhões, bombas e pistolas, até que foi descoberta pelo químico italiano Ascanio Sobrero a nitroglicerina, um líquido oleoso formado pela reação da glicerina com uma mistura de ácidos. As substâncias explosivas são classificadas em categorias, de acordo com seu comportamento. Por exemplo, se são muito sensíveis ao choque e à chama ou não. Um aspecto químico importante é que os explosivos não dependem de fonte externa de oxigênio, ou seja, não precisa de ar para detonar, pois são constituídos de moléculas que possuem uma parte oxidante e outra redutora. Ou então, a espécie oxidante é um dos componentes da mistura. Acredita-se que a invenção da pólvora aconteceu na China pelos alquimistas, apesar de não existirem registros concretos sobre quando ou quem inventou a primeira fórmula. Sabe-se que era composta por nitrato de potássio, chamado de salitre, carvão e enxofre, cada um dos componentes com concentrações diferentes, e denominava-se pólvora negra. O registro mais antigo da fórmula da pólvora negra que se tem notícia foi feito pelo monge franciscano Roger Bacon, em 1249. Bacon, em seu tratado sobre a nulidade da magia, descreve algumas composições explosivas à base de salitre, carvão de madeira e enxofre. As porcentagens de seus componentes não podiam variar muito, pois qualquer variação comprometia o ritmo da queima da pólvora. Na queima, o enxofre atua como catalisador, dando origem à combustão, enquanto o carvão funciona como combustível. O nitrato de potássio é o comburente, ou seja, o oxidante, fornecendo o oxigênio para alimentar a combustão. Foi um frade alemão quem, no início do século XIV, criou a primeira arma de fogo, inaugurando o uso da pólvora para fins bélicos. Inicialmente, os ingredientes eram simplesmente misturados de forma descuidada e depois de algum tempo começavam a ganhar umidade e os compostos começavam a se separar uns dos outros, o que comprometia o funcionamento da munição. Além disso, um problema do uso da pólvora em campos de batalha eram os resíduos que obstruíam os canos dos canhões, atrapalhando a visão devido a uma densa fumaça branca formada pelos sais de potássio, o que dificultava a localização dos alvos. Só passados alguns séculos, já no século XX, com a melhoria dos métodos existentes, surgiu um novo formato de pólvora negra, em que os compostos formavam uma mistura única dividida em pequenos grãos. A granulação é muito importante, pois a queima da pólvora é determinada pelo tamanho dos grãos. Os menores e mais finos queimam mais rápido, os maiores queimam de maneira mais lenta. Com o avançar da tecnologia e da investigação, passou a ser possível criar pólvoras de base química, ou sem fumo, e a pólvora negra foi gradualmente substituída. Dependendo da formulação, a pólvora produz menos fumaça e menos resíduos que a pólvora negra, e é capaz de gerar mais pressão com pequenas quantidades. A pólvora química chamada de base simples é composta quase que totalmente de nitrocelulose pura. Ao adicionar até 50% de nitroglicerina, obtém-se a pólvora de base dupla, e pólvora de base tripla quando nitrogonidina é adicionada à mistura dupla, a fim de diminuir os clarões produzidos pelo disparo e reduzir a temperatura da queima. As pólvoras químicas de base simples e base dupla são empregadas em munições dos diversos calibres, tanto de uso militar como civil. É um explosivo de baixa velocidade, vasta aplicação e a fabricação no Brasil data do ano de 1808.
No momento da deflagração, a temperatura dentro da arma pode atingir 2.500 graus Celsius, o que leva os componentes metálicos a se volatilizarem, por isso saem da arma em forma de vapor juntamente com o projétil. A análise desse tipo de resíduos é uma prova importante nas ciências forenses. A análise do resíduo de disparo pode ajudar a identificar suspeitos, estimar a que distância a arma foi disparada, confirmar ou desmentir álibis e até distinguir entre um caso de homicídio e suicídio. Em 1846, Ascânio Sobreiro obteve pela primeira vez a nitroglicerina, tratando a glicerina com uma mistura dos ácidos nítrico e sulfúrico. Depois de um acidente que deformou seu rosto, Sobreiro desistiu das pesquisas e do uso da nitroglicerina. Para sua síntese, a glicerina sofre uma reação de nitração. O problema da nitroglicerina é que ela é altamente instável, a ponto de explodir com o mínimo de calor, contato ou fricção. É altamente sensível ao choque, apenas balançar o líquido pode causar a explosiva decomposição em gases nitrogênio, dióxido de carbono, água e oxigênio. Isso cria grande dificuldade de manuseio, o que nos leva à dinamite. Alfred Nobel pode ser considerado como referência mundial da pesquisa, desenvolvimento e industrialização de explosivos. Químico sueco, dedicou-se intensamente à produção de nitroglicerina por 3 anos. Ele tinha uma pequena fábrica que produzia nitroglicerina em Estocolmo, mas um acidente causou uma explosão e seu irmão e mais 4 pessoas morreram. Nobel foi então proibido de produzir essa substância na capital sueca novamente. Empenhado em encontrar um modo de tornar a nitroglicerina mais segura e diminuir o risco tanto no transporte como no manuseio, Nobel, após anos de pesquisa e experiências, conseguiu em 1867 outra patente para um explosivo obtido misturando-se a nitroglicerina com uma substância de caráter não explosivo, mas com propriedades de um absorvente poroso. O material resultante era muito menos sensível ao choque que a nitroglicerina. Estava criada a dinamite, fabricada e vendida também com o nome pólvora de segurança de Nobel, para indicar que o produto trazia menos riscos do que a nitroglicerina pura ou outras misturas tentadas anteriormente. Uma chamada dinamite com base ativa, também invenção de Nobel, a nitroglicerina era absorvida por uma mistura de substâncias que separadamente eram inocentes e não explosivas, como os nitratos de potássio, de sódio ou de amônio. Se adicionava serragem, carvão vegetal, açúcar ou amido. Como é de se imaginar, a dinamite rendeu a Nobel uma grande fortuna. Um ano antes de morrer, fez um testamento determinando que 94% de sua fortuna deveria ser dedicada a um prêmio destinado a pessoas que prestassem grandes serviços para a humanidade nas áreas de física, química, medicina, literatura e paz. Desde 1901, o Prêmio Nobel homenageia e é entregue para aqueles que fazem realizações notáveis nessas áreas. A dinamite continua sendo empregada nas construções de rodovias, nas minerações, explorações de petróleo, construção de hidrelétricas ou ainda em demolições controladas. O TNT, trinitrotolueno, é utilizado principalmente em munição militar, como minas, granadas e bombas, mas também tem emprego civil. O TNT é produzido pela nitração do tolueno.
Reação realizada em 3 estágios e na presença de ácido nítrico e sulfúrico. No final, além do produto explosivo, formam-se impurezas que são retiradas por sucessivas lavagens com água. Os compostos presentes na água amarela, obtida da primeira lavagem, e na água vermelha, obtida na segunda lavagem, têm caráter tóxico e, por isso, os resíduos da produção do TNT devem passar por tratamento. Às vezes, vemos essa sigla em explosivos e dinamites de filmes e desenhos animados. Nitroglicerina e TNT são substâncias nitrogenadas e com alto potencial explosivo. No entanto, são diferentes. A nitroglicerina é um óleo viscoso de coloração incolor a amarelado, lembrando um mel. Já o TNT é um cristal amarelo, mais estável e de melhor manipulação. Explosões, bombas, até podem ser interessantes, mas é melhor vermos apenas a distância. Qualquer manipulação indevida dessas substâncias explosivas pode levar a acidentes graves e fatais.